Atenção! Esse é o Quilombo Vermelho, o programa do Esquerda Diário sobre racismo e capitalismo. Black Lives Matter e No Justice, No Peace foram os gritos que ecoaram em várias cidades dos Estados Unidos e do mundo nas últimas semanas. Parece que, apesar da imposição do isolamento social, as negras e negros voltaram a ocupar as primeiras páginas dos livros de história, mostrando que a gente está disposto a se rebelar contra a violência capitalista. Antes disso, algumas semanas atrás, os trabalhadores da linha de frente empunhavam cartazes denunciando a precariedade a que estão submetidos frente à pandemia. Voam drones em um mundo onde faltam pedaços de pano. Era o que dizia a placa da trabalhadora em luta na Itália, há algumas semanas atrás. Poucas semanas depois, foram as negras e negros imigrantes que empunhavam os mesmos cartazes na incrível greve de trabalhadores agrícolas no mesmo país. Pois é, o capitalismo está nessa crise provando sua miséria total, sua incapacidade de resolver qualquer problema que a história possa apresentar, e mostrando seu instinto mais assassino, nos deixando sem respirar pela Covid, sem comer pela fome, sem ar pelos joelhos do policial racista na nossa garganta. Com essa crise, as pessoas se dividiram entre as que acham que o mundo vai acabar e aquelas que lembram o famoso prenúncio da Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie. Para alguns, os problemas da saúde poderiam parecer superáveis pelo próprio capitalismo e pelas suas invenções. E hoje tem sido uma conclusão massiva a de que temos que superar o capitalismo para poder resolver qualquer problema social. Mas será que o racismo também é um desses problemas que precisa de uma saída radical? É possível alguma saída para esse problema que possa ser negociada com os donos do mundo? Isso nos leva a pensar como responder à pergunta de hoje. Afinal de contas, como a gente pode fazer para poder finalmente respirar? Bom, eu já adianto que a gente aqui da equipe do Quilombo Vermelho faz parte desse segundo grupo que percebe que as coisas vão mal, podem ficar pior, mas que é possível apresentar uma saída para essa miséria. Socialismo ou barbárie significa dizer, portanto, que o capitalismo não pode ser o fim da história. Assim como a escravidão não foi. Corajosamente, milhões de negras e negros em todo o mundo olharam a barbárie que viveram e decidiram ultrapassar os limites do seu tempo e criar em luta uma saída para uma outra vida, em liberdade. Muita gente não sabe que quando a Rosa Luxemburgo disse essa frase, ela estava debatendo com dirigentes operários e socialistas do seu partido, o PSD, e fundando uma nova liga, a Liga Espartaco. Na época em que ela militou, as pessoas achavam que de pouco a pouco o capitalismo ia se tornar socialismo, através das conquistas parciais da luta dos trabalhadores, e que então não era preciso que essas lutas fossem políticas, só econômicas, pressionando para o avanço econômico do capitalismo rumo ao socialismo. A Rosa Luxemburgo escreveu esse texto incrível, chamado Reforma ou Revolução, para contribuir com uma defesa de uma estratégia revolucionária para chegar ao socialismo. Olha o que ela diz. É inexato e contrário à verdade histórica apresentar seu trabalho de reforma como uma revolução diluída no tempo, e a revolução como uma reforma condensada. Uma revolução social e uma reforma legal não são elementos que se distinguam pela sua duração, mas pelo seu conteúdo. Todo o segredo das revoluções históricas, da conquista do poder político, reside precisamente na passagem de simples modificações quantitativas numa nova onda de qualidade, ou, concretizando, na passagem de uma dada forma de sociedade a outra num período histórico. Isso significa que, de pouco a pouco, as reformas não são capazes de transformar um sistema social. Sempre que um questionamento for profundo o suficiente para colocar em xeque as bases, os fundamentos de um sistema social, isso significa que para poder resolver esse problema, essa questão, a gente vai precisar de uma revolução. No programa passado, aliás, podia colocar um link, aquele quadradinho que você clica e vai para o programa, para o vídeo anterior. A gente explicou para vocês que a origem do capitalismo, meus caros, é o roubo. E mostramos que o nascimento do racismo tem a ver com esse roubo. Um roubo que dá as bases materiais para a existência do capitalismo. Esse fato sozinho não explica porque o racismo continua existindo hoje. E eu quero, antes de pensar sobre isso em específico, trazer um convidado para explicar para vocês o que é o racismo. Vou tentar resumir aqui para vocês o que vocês podem ler no meu livro completo, O Peles Negras e Máscaras Brancas. Lá, eu mostro como o racismo é uma ferramenta de desumanização. É uma forma de classificar um grupo de pessoas como menos humanas e aí justificar fazer de tudo com elas. E se faz de tudo mesmo. Por exemplo, fazer um negro receber menos pelo mesmo trabalho ou matar indiscriminadamente. Isso só se faz quando se entende que um negro é menos humano que um branco. O efeito do racismo na nossa realidade é visível e invisível. E está por todos os lados, afetando a nossa subjetividade e as nossas vidas.
Nós, negras e negros, recebemos menos pelo nosso trabalho, a gente vive em condições piores de moradia, a gente come pior, tudo isso fruto da má remuneração, e todos os dias o racismo se reforça também pelas mãos do Estado. Eles tentam de várias formas comprovar que a gente é menos humano, e que por isso a gente pode, por exemplo, ser assassinado. Rodrigo Cerqueira, Juan Oliveira, João Vitor, João Pedro, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e o horripilante caso de George Floyd. Todos eles mostram a profundidade do atrelamento do Estado capitalista com o racismo. Essas foram algumas das últimas palavras dos mortos pela polícia anos atrás, no Brasil e nos Estados Unidos. Essas frases e perguntas geraram muitas outras, inesquecíveis e ainda não respondidas. No Largo do Pelourinho. E agora, em meio à pandemia, os capitalistas e seus governantes provam todos os dias que não fazem parte da nossa luta coletiva pela vida. Os defensores da vida do embrião tentam ter controle sobre o esperma, o útero, têm coragem de entrar nas nossas casas enquanto fazemos quarentena e nos matar. E esmagam nossos pescoços mais uma vez, nos sufocam em todo mundo junto com George. Agora, toda essa situação que já tem bastante de barbárie deveria levar a gente a pensar como apontar para outro caminho. Mas por que teria que ser o caminho que a Luxemburgo falava? Porque o nosso respiro é a revolução. Será que não existem caminhos mais fáceis? Na sua condição de último rebento da classe exploradora, a classe capitalista imperialista ultrapassa em brutalidade, em cinismo e infâmia todas as suas antecessoras. Essa classe defenderá o que tem de mais sagrado, o lucro e o privilégio da exploração, com unhas e dentes, e com os métodos da maldade calculada revelados em toda a história colonial e na última Guerra Mundial. A violência policial e patronal, essa que mata os jovens que trabalham nos aplicativos, é uma dessas violências de defesa dos privilégios da burguesia. Se o racismo é uma ferramenta tão importante para a dominação capitalista e para a manutenção dos lucros, acabar com ele tem a ver com enfrentar a dominação dessa classe, tem a ver com destruir o capitalismo. Então não existem caminhos mais fáceis. Pois é, para acabar com essa violência, precisa acabar com o capitalismo. E por mais difícil que isso pareça, em comparação com outras saídas que a gente vê por aí, é a única que é realmente factível. As personagens negras da Disney, as misses negras dos concursos, os filmes com a nossa cara e com o nosso cabelo, o presidente negro, podem até ter feito a gente se sentir mais incluído no mundo. Mas não mudaram o fato de que, frente a uma enorme crise capitalista, são mais uma vez os nossos corpos que se amontoam no Brasil, nos Estados Unidos e na África. Se o racismo é um problema do capitalismo, qualquer lutador anticapitalista precisa ser também antirracista. E o contrário também. Imaginem a força da nossa luta se todos os que estão hoje organizados em partidos e sindicatos saíssem às ruas e fizessem greves contra a violência policial que atinge negras e negros. Nessa jornada, todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo podem ser aliados. Isso porque é inimaginável o que seria do capitalismo sem a ração diária de patriarcado e racismo que permitem diminuir salários de mais da metade do mundo e condicionar os salários dos brancos a partir do baixo salário dos negros, árabes, indianos, palestinos, asiáticos, LGBTs, mulheres e a lista continua. Quando luta, a classe operária atinge novos picos da consciência humana, como descreveu lindamente o C.L.R. James. Em Flint, durante as greves com ocupação há 2 anos, 700 brancos do Sul, embebidos desde a infância no racismo, se encontraram cercados no prédio da General Motors com um negro entre eles. Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente foi proposto que não deveria haver discriminação racial entre os grevistas. 700 mãos se levantaram juntas. Diante de seu inimigo de classe, os homens reconheceram que o racismo era algo subordinado e que não se poderia permitir que atrapalhasse a sua luta. O negro foi convidado a sentar-se primeiro e, depois que a vitória foi alcançada, na triunfante marcha para fora da fábrica, foi concedido a ele o lugar de destaque. Esse é o prognóstico do futuro. Na África, nos Estados Unidos,
No Caribe, em uma escala nacional e internacional, os milhões de negros erguerão suas cabeças e deixarão de estar ajoelhados, escreverão alguns dos mais massivos e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário. O racismo, que agora está no caminho, se curvará diante do tremendo impacto da Revolução Proletária. E aí, gostou do programa de hoje? Então faz o seguinte, curte, compartilha e clica aí no sininho para você poder receber os alertas dos próximos programas aqui do Quilombo Vermelho e do Esquerda Diário. Também segue a nossa página do Quilombo Vermelho lá no Facebook. Quilombo Vermelho é uma agrupação nacional de negras e negros em luta contra o racismo e o capitalismo. Até mais!